Olá! Estamos chegando ao 6º vídeo da série Tutorial Maker 2, Powered by Petrobras. Nesse vídeo nós vamos estruturar a nossa automação conectando com o serviço da Alexa. Alexa, bom dia! Bom dia. Ou melhor, Zhao Shanhao. Ok, Alexa, quieta. Já vamos falar com ela daqui a pouquinho. Mas olha só, a gente vai integrar o sistema dela com o nosso Home Assistant. Então, se você não está acompanhando aqui a série, saiba que nós já estruturamos o Home Assistant no Raspberry Pi, como sendo a central da nossa casa, toda a inteligência está aqui nesse Raspberry, e também desenvolvemos 2 dispositivos conectados a essa central. Primeiro nós fizemos aqui com o ESP32, esse C3 Mini, nós colocamos um sensor de temperatura, esse DHT11. Então o ESP está programado para ler de minuto em minuto e mandar a temperatura e umidade do ambiente lá para a central. E também fizemos agora no último vídeo esse projeto com o módulo relé e esse ESP32 fazendo o acionamento do relé. Tudo isso monitorado aqui pelo nosso painel. Então aqui no painel nós temos a temperatura nesse momento, o histórico de temperatura no tempo que a gente quiser aqui consultar, o histórico de umidade do ar e olha só, até o controle aqui ligando ou desligando o nosso relé. Imagine que nós podemos ligar aqui no relé um ventilador. Então foi essa a automação que nós fizemos inclusive aqui. Vejam, em automação, criamos 2 regras. Se a temperatura for maior que 25, né, se subir e chegar a 25, nós queremos que ligue esse relé, ou seja, o ventilador, e se a temperatura descer para 22, queremos que desligue o ventilador. Então já está funcionando, nós vimos no vídeo passado. Hoje nós vamos então agora entrar na configuração do Home Assistant para nós colocarmos o serviço aqui não vou falar você sabe qual que é, aqui da EcoDot, né? Claro que a gente vai poder fazer essa integração também usando o aplicativo dela, uma vez se você não tiver o aparelho EcoDot, você vai poder também integrar da mesma forma. Preparado? Vamos deixar essa automação cada vez mais legal. Vem comigo! Então, vamos primeiro começar com a ideia. Como que isso funciona? O primeiro objetivo nosso é fazer com que a nossa central seja acessível por fora da nossa rede interna. Vejam, até agora, tudo o que nós fizemos é na rede interna. Tanto que se a gente tentar acessar de fora da internet, não será possível, uma vez, claro, a gente teria que configurar roteador e tudo mais, mas sem esse conhecimento avançado de redes, a gente não colocou o nosso sistema disponível na internet. Isso nós vamos fazer agora de uma forma simples, usando um serviço que já existe dentro do Home Assistant, chamado Nabu Casa. Esse serviço permite que a nossa automação seja acessível de fora da nossa rede interna, com toda a segurança, tá? E por conta disso, por ter uma camada de segurança e esse serviço, nós precisamos fazer uma assinatura, ok? A Nabu Casa cobra $5 ou $6,50 por mês para que você tenha esse serviço. Nada mais, é só essa mensalidade que no dia de hoje, aqui convertendo para reais, a gente está falando de aproximadamente R$32. Então você precisa de um cartão de crédito, faz assinatura com eles lá, ou faz o pagamento também através de algumas outras formas, se não me engano PayPal. Mas a questão é, antes de assinar, de pagar qualquer cartão, a gente já pode usar esse serviço por um mês para testar, de forma gratuita. Então vem comigo aqui na tela que eu vou mostrar os passos para vocês. Vejam que eu já estou aqui no Home Assistant.
aqui em configurações, nós vamos encontrar o primeiro item aqui, olha, Home Assistant Cloud. Tá? Esse Cloud é justamente esse serviço para a gente poder acessar com Alexa, com o Google Assistant e com outros recursos a mais. Vamos clicar aqui e olha, tá vendo? Se a gente já tem uma assinatura lá, é só colocar aqui usuário e senha, mas no nosso caso a gente não tem, então a gente vai clicar aqui embaixo em Comece, né, a sua avaliação gratuita. Então é legal ler aqui todos os detalhes, se você quiser acessa aqui, eles são bem sérios, tá? Olha, termos e condições, políticas e tudo mais. Vamos colocar aqui, então eu ainda não criei nenhuma senha, eu vou criar agora, tá bom? E vamos, enfim, aqui iniciar a avaliação, vou digitar uma senha que eu lembre depois, iniciar a avaliação. Muito bem, né? Claro que depois, ó, conta criada, verifique seu e-mail para obter as instruções sobre como ativar a sua conta. Então esse daqui é o e-mail que chegou, vamos confirmar, e-mail confirmado, já foi confirmado, você já pode agora fazer o login. Vamos fazer o login nesse serviço, na Bucasa, pronto, olha lá, já estamos inscritos, deixa eu até traduzir aqui para ficar mais fácil, vamos traduzir para o português. Então, temos aqui até 21 de maio, o serviço gratuito, acesso remoto, sua instância não está conectada ao Home Assistant Cloud. Isso a gente ainda vai fazer agora, cópias de segurança, adicionar domínio personalizado. Isso aqui é legal, tá vendo? A gente consegue criar um domínio personalizado, tá? Para ter um nome personalizado para você poder acessar de fora da sua rede. De qualquer lugar da internet você acessa esse domínio que vai ser a sua casa. Então vamos agora voltar aqui, né, para o Home Assistant, vamos entrar por aqui. Olha que legal, aqui ele tem o serviço de conversão de texto, né, de fala e texto. Definir o assistente como assistente preferencial? Sim, vamos definir que sim. Pronto, nós já temos a nossa conta. Aqui a gente não vai configurar nada disso agora. Webhooks, tá vendo? Para você fazer integração com outros sistemas e a sua casa. Ou seja, a sua casa fica com uma integração realmente profissional. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos lá, vem comigo. Eu vou agora clicar aqui em gerenciar conta. Tá? Vou fazer o login no usuário Nabu, que que eu criei agora há pouco. E aqui, olha, Remote Access. Vamos clicar aqui Connect. Olha, está conectando. Aqui eu tenho que colocar o meu usuário lá da casa. Bonitinho, olha só. Estou acessando, tá vendo? De fora aqui agora, estou acessando, beleza. Vamos voltar para cá, dar um refresh. Aqui, pessoal, nessa tela já está tudo certo. Agora vamos voltar para configurações e aqui embaixo, olha, assistente de voz. Então tá vendo, ó, já está aqui com o Alexa. E nesse momento o que a gente precisa fazer é configurar o aplicativo Alexa, integrar ele com essa nossa conta. Então vamos lá, vamos seguir aqui o passo a passo, vou mostrar para vocês no meu celular. Então vamos entrar aqui, olha, já instalei, né, o aplicativo Alexa, inclusive eu usei ele para configurar com o Echo Dot. Lembrando, tá, se você não tiver Echo Dot, mesmo assim dá para configurar o aplicativo só. O conveniente do Echo Dot é que ele vai estar ligado sempre 24 horas e você já consegue usar os recursos sem precisar ficar entrando no aplicativo, né? Mas o aplicativo funciona igual. Olha lá, aqui no aplicativo a gente vai acessar aqui embaixo o menu e tá vendo aqui, ó, Skills e Jogos. Clicando aqui, a gente vai procurar aqui, olha, por Home Assistant. Vamos digitar Home Assistant. Pesquisando, ele acha que a primeira opção já é, tá vendo, Home Assistant, Alexa, acenda a luz, tal, vamos clicar nele. E aqui vamos clicar em ativar para uso. E aqui a gente vai colocar, tá vendo, Home Assistant Cloud, Nabu, tal, vamos colocar o usuário que a gente configurou lá no Nabu, né, que a gente acabou de assinar. Sua conta Assistant foi vinculada com sucesso. Vamos avançar. Aqui demora uns minutinhos que ela vai detectar os dispositivos que a gente tem conectado lá no Home Assistant. Olha que legal. Voltando aqui para a tela,
aqui, né? Reparem que por enquanto não tem nenhuma entidade exposta, né? Isso a gente vai ter que configurar, tá? Então aqui, vamos clicar aqui em entidades expostas e olha só, isso é importante. Atrás aqui da minha imagem a gente tem um botão, olha, expor entidades. Isso é importante porque nós vamos selecionar as entidades que a gente quer. Ou seja, a gente quer lá a temperatura da sala, né? Vamos marcar. A gente quer a umidade da sala, certo? A gente quer consultar essas informações e queremos também o controle lá do ventilador. Tá aqui, ó, ventilador. Então são essas daqui, ó, expor 3 entidades. Bonitinho. Eu encontrei 2 novos dispositivos. Tente dizer, desative ventilador. Desative ventilador. Alexa, desative ventilador. Tudo bem. Tudo bem, olha lá. Vamos ver aqui pela automação. Alexa, ative ventilador. Tudo bem. Uau, olha lá, ligou. Vamos mostrar aqui para vocês ao vivo. Sim, olha lá. Alexa, desative ventilador. Tudo bem. Bonitinho, hein? Alexa, qual a temperatura da sala? Sala de estar não é compatível com isso. Ok, vamos ver se a gente tem que renomear agora os dispositivos. Alexa, ative o ventilador. Tudo bem. Alexa, desligue o ventilador. Tudo bem. O ventilador está funcionando bonitinho. Agora sim, eu descobri aqui o segredinho para fazer funcionar. Olha só. Alexa, qual a temperatura da sala de estar? Sala de estar não é compatível com isso. Isso por quê? Porque nós ainda não vinculamos esse local sala de estar com o dispositivo, né, de temperatura da sala. Mas vejam só, voltando aqui para a tela, o que eu quero mostrar para vocês é que o que é importante é os dispositivos aqui no Home Assistant, que a gente coloque nomes que sejam fáceis de nos comunicarmos por voz, né, com a Alexa. Então eu vou entrar aqui, ó, em vez de temperatura da sala, a gente vai editar, eu vou colocar só temperatura. Por quê? Porque esse dispositivo ele já está dentro de sala de estar, tá bom? Então, quando eu perguntar por temperatura na sala de estar, então agora, né, ele vai poder localizar. Antes eu teria que falar temperatura da sala na sala de estar. Então, por isso acho que ele estava se perdendo. E umidade é a mesma coisa, apesar de que o recurso umidade, esse realmente não foi reconhecido pela Alexa. Parece que pelo o Google Home ele é reconhecido, tá? Não tenho aqui o aparelho para poder testar, mas parece que ele é reconhecido. E pelo assistente do próprio Home Assistant, tá? Que tem um aplicativo dele, também dá para a gente utilizar. Eu testei aqui, funcionou. No próximo vídeo eu vou mostrar esse aplicativo para vocês. Mas olha só, já renomeei aqui, né, os dispositivos. Então vamos agora lá para o aplicativo aqui da Alexa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em configurações, skill e jogos, vou procurar por Home Assistant, vamos entrar aqui, vamos entrar em configurações. E aqui vejam embaixo, gerenciar dispositivos de casa inteligente. Olha só, nós temos temperatura, ventilador, mas eu vou clicar ali em cima em sala de estar e reparem que aqui em sala de estar, aqui em cima, veja aqui, eu tenho ali o ícone da engrenagem, né? Configurações da sala de estar, então estava faltando isso aqui. Tá vendo ali embaixo, olha, dispositivos, temperatura e ventilador. Então vamos marcar aqui e salvar. Então agora sim, olha, salvar. Então concluído. Então vejam, agora já aparecem esses dispositivos dentro de sala de estar. Tá? Então sala de estar é um grupo e a gente pode dar comandos também para o grupo. Por exemplo, para ligar tudo do grupo ou para
consultar o que tem dentro daquele grupo. Então agora, quando eu falar sala de estar, para Alexa é o grupo. Então, Alexa, qual a temperatura da sala de estar? A temperatura da sala de estar está em 23 graus. Tá vendo? Agora, finalmente, se a gente vier aqui na automação, olha lá. Alexa, qual a temperatura da sala de estar? A temperatura da sala de estar está em 24 graus. Certo? Certinho agora. Então, se eu quiser, eu consigo ligar o dispositivo, do ventilador, desligar ou consultar a informação da temperatura desse sensor. Então era isso que a gente queria, configuradinho, faltou só a gente vincular ali o grupo com os dispositivos para que o comando seja aceito. E também essa dica de você ter o nome ali dos dispositivos simplesmente com um nome simples, que é o que a gente vai utilizar no comando de voz. Bom, então conseguimos o objetivo de hoje, fazer funcionar com o Alexa e também disponibilizamos com o Home Assistant. Você pode aí, se você tiver esse dispositivo, para você fazer ele funcionar. Já habilitamos o serviço lá do Nabu Casa e com isso a gente tem acesso a toda essa nossa automação de fora da rede, ou seja, de qualquer lugar. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui essa automação nessa maquete, que a gente vai continuar incrementando tudo isso que a gente está aprendendo aqui nessa maquete. E vejam só, vamos acessar através do aplicativo do Home Assistant para você ver que de fato a gente consegue acessar de qualquer lugar. E com o vídeo de hoje nós estamos concluindo essa estrutura, a base da nossa automação. Daqui para frente a gente vai explorar esses conceitos aplicados em cada recurso, em cada dispositivo dentro da nossa casa. E também não esquece de dar uma conferida lá no nosso site clubedoarduino.net. Tem cursos, tem um livro de Arduino para todos, tudo muito caprichado para você aprender tudo isso no detalhe, fazer, inventar, não ficar só copiando. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!